Jornal da Mix. Tá chegando o verão, inclusive, semana que ela já chegou faz tempo, né? As pessoas já estão aproveitando praia, né? Parques aquáticos, né? Piscinas, cachoeiras, o rio que me arrepia demais, a gente vai falar sobre isso, mas aumenta aquela preocupação com relação aos afogamentos. Nosso papel é esse, a gente está aqui há 20 anos toda a vida falando, ó, o pessoal cuida. Tem que martelar o tempo todo, martelar, né? Senão o pessoal abusa, né? Da sorte. E algo que vocês também têm essa preocupação, né, capitão? Como é que o senhor está desenhando aí, junto com toda a equipe, aí um trabalho de conscientização para essas pessoas? O objetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina é todos os anos ter afogamento zero. Mas a gente sabe que isso não é 100% possível, até porque a gente não tem como controlar os locais, todos os locais de banho do nosso estado, onde as pessoas vão se divertir. Afinal, o nosso estado tem um calor muito excessivo, né? E a gente não pode ignorar o fato de que, bom, quem não quer se refrescar nesse calorão, né? Quase ninguém tem piscina em casa, o acesso aos parques às vezes é complicado. Então, aí o nosso litoral fica super lotado, os nossos rios, cachoeiras, enfim, estão sempre com uma lotação grande, especialmente aqui no nosso município de Blumenau, que embora seja próximo do litoral, tem muita gente que fica aqui e acaba precisando se banhar aqui na nossa cidade. Aqui na nossa região, capitão, eu vejo sempre o pessoal indo lá para Nova Rússia, né? No Ribeirão Garcia, para se banhar. No Encano também, ali em Dayal, muita gente também tem até algumas estruturas ali, como na Nova Rússia também, para o pessoal ficar e tal. E até no Rio Itajaiaçu, né? A gente já teve casos aí de afogamentos no Rio Itajaiaçu, aqui na região do Salto. Garganta do Diabo. Onde tem muita pedra, o pessoal se aventura sobre as pedras, aquela coisa toda, né? Tem outro ponto aí de banho que eu deixei passar ou são esses os principais aqui na região, Felipe? Olha, Pancho, tem pontos de banho que nem a gente imagina, porque a nossa malha de rios e ribeirões é enorme, né? É impossível fiscalizar todos esses pontos, mas esses certamente são os 3 pontos principais. Nova Rússia, Encano e alguns pontos mais famosinhos do Rio Itajaiaçu. E nesses pontos a gente faz rondas a cada 1, 2 ou 3 dias, a depender do nível de lotação que esses locais atingem. E a gente instala placas de prevenção que tem algumas orientações a respeito do que fazer em caso de afogamento, o número para ligação do Corpo de Bombeiros, orientações pequenas, mas que se todo mundo dá uma lidinha antes de começar a se divertir, já fazem a diferença. O grande problema, para variar, é que elas são depredadas, são destruídas pela própria população. Isso é uma pena. Então, por exemplo, na semana que vem nós vamos sair pelas placas, repondo elas, porque a temporada agora está começando a pegar fogo, né? Então, literalmente, né? E aí nós vamos repor elas todas e vamos ver quanto tempo nossas placas vão durar. Mas, além disso, a gente continua fazendo essas campanhas aí junto com vocês da Mix e o pessoal da imprensa que sempre nos ajuda. Afinal, o objetivo em comum é que ninguém morra afogado nesse verão, né? Esses locais aí que, em tese, são rasinhos, né, capitão? Mas aqui nunca teve problema, sempre foi rasinho, de repente alguém morreu afogado. O rio é muito traiçoeiro, né? Sem dúvida, a gente sempre fala, num rio a gente nunca se banha na mesma água 2 vezes, né? Sempre diferente. Então, muda a correnteza, muda o fundo do rio. Então, se hoje ali tinha uma pedra que eu sempre pisei em cima, amanhã a corrente pode ter levado, pode ter um galho. Então, eu vou pular de ponta cabeça, por exemplo, e eu posso bater a cabeça e não voltar mais. Ou eu estou acostumado que eu vou andandinho e fico até mais ou menos no nível do joelho e, eventualmente, aquela pedra não está mais ali. Aí eu vou pisar e eu afundo o meu corpo até a minha cintura. Se eu não estou preparado para isso, eu vou perder o meu centro de gravidade, vou perder meu equilíbrio, no caso, e eu posso ser arrastado, mesmo com uma corrente fraca. E aí bate aquele desespero e a pessoa acaba se afogando por não estar preparado para aquilo que está acontecendo. A corrente do rio ela é muito mais perigosa que a corrente do mar, né? Porque a corrente do mar a gente está vendo a onda vem, a onda vai, a onda vem, a onda vai, a não ser que a gente entre numa corrente de retorno, que é uma outra situação, que é o mais perigoso do mar. Mas o rio ele é sempre imprevisível, então a gente... De maneira bem simples, nós não aconselhamos o Corpo de Bombeiros a se banhar em nenhum local que não tenha prevenção por guarda-vidas ou guardião de piscina, porque o tempo-resposta em caso de afogamento fica muito alto. Então, por exemplo, Nova Rússia é um local que não tem área de celular, que é distante pelo menos uns 10 a 15 minutos do quartel do Garcia, que é o nosso quartel de bombeiros mais próximo. Pensa que se alguém se afogar lá e a gente, digamos que eu consiga resgatar de alguma forma, mas essa pessoa está num afogamento que chegou a perder a consciência ou engoliu bastante água, ou seja, uma situação de alto risco.
até achar a área de celular, até acionar 193, até 193 passa Meia hora. rapidamente para o bombeiro. O bombeiro vai até lá, nosso tempo de resposta é como o Pancho falou, às vezes 15, 20, 30 minutos. E cada minuto desse é preciosíssimo para quem, por exemplo, perdeu a consciência. Então a gente sempre fala, olha, se não tem proteção por um guardião de piscina ou por um guarda-vida, não vale a pena. Aí a pessoa pensa, mas pô, onde é que eu vou me banhar, né? Então vai para um parque aquático, vai para um clube. Aí vai perguntar de novo, mas capitão, esses locais são caros, eu não tenho dinheiro para entrar. Mas tem coisas que são mais caras. Um velório é mais caro. A vida é mais cara. E a do que vida isso. nem tem preço, né? Exatamente. Eu tenho a impressão, Felipe, quero ver se me corrige se eu estiver errado, mas a impressão que eu tenho é que o banho no rio Itajaí-Açu é mais perigoso do que no Ribeirão Garcia e no Ribeirão do Encano, por exemplo, né? Tô certo ou tô errado? Não, se está certo, até porque a profundidade do rio Itajaí, a correnteza que ele atinge é muito mais forte, é muito maior, né? O pessoal toma banho em pontos do rio Itajaí-Açu, que são pontos de remanso, que a gente chama, é onde a corrente... Dá uma paradinha. Isso, ela passa pela outra margem do rio e ali ela fica um ponto mais calminha, quase uma prainha. Mas isso me engana muito fácil, porque é a mesma situação que eu falei antes, às vezes o chão muda, né? O fundo do rio não é o mesmo, a pessoa passa um pouquinho daquele limite, passa da água do joelho, que é o nosso, que a gente chama de limite de segurança, e pode parar no meio da corrente. E aí como é que eu pego essa pessoa depois? Como que eu alcanço ela? O rio Itajaí ele é bastante traiçoeiro. E aí vocês citaram, né, a parte da Garganta do Diabo, que fica atrás da usina do Salto ali. A 200, 300 metros antes da Garganta do Diabo é onde o pessoal toma banho. É um local até bem tranquilo, um remansinho, mas é ali que o pessoal, então agora eu vou atravessar para o outro lado, porque é um pouco menor do que a calha normal do rio, ali tem uns metros Mais a menos, estreito, né? porque passa por fora, né, da usina. A pessoa fica brincando de ir e voltar. Se o cara se perde ali, ele está a 300 metros de uma cachoeira de 5 metros de altura, que tem 3 pedras enormes no fundo. Se cair na cachoeira, além de pegar o turbilhão, ele não escapa de uma dessas 3 pedras. E a gente chega ali para fazer prevenção e está sempre cheio de gente nadando ali. Eu já fui ali de pessoas que foram até a pedra, não conseguiram voltar, tiveram que ser resgatados pelos bombeiros. Aí o próprio profissional do bombeiro se coloca em risco, né? Isso que eu realmente tenho que tirar o chapéu, porque vocês são os anjos da guarda da gente, né? Para salvar a pessoa que faz o incorreto, né? E ali realmente é um perigo, ali sempre está lotado. E o alerta tem que ser dado também àquelas pessoas que acham que, porque sabem nadar, estão mais protegidas, vamos dizer assim, né? São mais menos suscetíveis a afogamentos, mas no caso do rio Itajaí-Açu, de fato, assim, perigoso, não adianta né? saber nadar, não adianta ser forte, a água realmente é traiçoeira demais, as correntezas podem fazer com que você, né, afunde e seja difícil voltar, e essa questão de bater na pedra também, como disse o Felipe, é complicado. Olha, não é fácil não, de fato a gente tem que manter, de preferência, a distância do rio Itajaí-Açu, como disse o Felipe. Ô, capitão, geralmente assim, eu vou tomar um banho, vamos imaginar aqui, eu vou tomar um banho no Ribeirão, geralmente eu não vou sozinho, vou com mais pessoas. E eu não vou preparado, se alguém se afogar, o que a gente vai fazer? Eu vou levar uma corda para jogar uma corda. Ninguém leva, né? Não. Mas vamos lá, tá eu e o Pancho lá no Ribeirão. Pancho começa a se afogar. O que eu faço para eu não me afogar junto? Vamos lá. Porque assim, manter a calma já é difícil nessas horas, né? Mas o que eu faço, capitão? Existem 2 reações muito instintivas nesse momento, né? Tem Não que aconteça, tá, Pancho? Não, Mas só para deixar. um exemplo prático aqui, tá? Vamos bater na madeira aqui. É só não ir no Ribeirão, né? Daí não vai acontecer. Exatamente. Então, vamos lá. Tem 2 reações muito instintivas que acontecem nesse momento. A primeira é, poxa, eu tô vendo uma pessoa que eu gosto de se afogar. A minha empatia, ela aflora, né? Então eu quero entrar na água para tentar salvar. E a segunda reação instintiva é de quem está se afogando, é luta ou fuga. Então, se eu estou num momento que eu estou entre a vida e a morte, eu vou me apoiar naquilo que eu puder para não morrer. E, novamente, é instinto. Eu entro na água para salvar, da mesma forma que a pessoa vai se apoiar no meu ombro para se salvar. E às vezes a gente tem uma tragédia dupla. Às vezes uma pessoa só ia morrer ou ninguém, e no final morre os 2. Então, a dica, jamais entre para salvar alguém. O pessoal pensa, pô, bombeiro, tu vai deixar o cara morrer? Não, negativo, a gente pode tentar coisas diferentes. Eu posso tentar tirar um objeto flutuante. Geralmente o pessoal leva uma bola, leva uma boiazinha, uma coisa assim. Isso serve para que quem está se afogando consiga pegar esse objeto e baixar um pouco aquele desespero. Eu vou falar um negócio que eu não deveria, mas o pessoal geralmente vai beber no Ribeirão. Então, pega essa caixa de isopor, esvazia ela e joga para quem está se afogando. Pode ser uma maneira dela, pelo menos,
conseguir baixar o desespero e bater perna até a margem. Se estiver próximo de mim, tenta pegar um galho extenso, um remo, alcança até a pessoa e traz de volta para a margem. Agora, entrar para salvar, especialmente num local que tem uma profundidade um pouco desconhecida, a gente está colocando a vida de 2 pessoas em risco. E aí acho que vale um gancho nessa questão do álcool. O Pancho também citou quem sabe nadar. Os 2 grandes vilões dos afogamentos são o excesso de confiança e o álcool. Por que o excesso de confiança? As pessoas que mais morrem são homens de 15 a 25 anos que sabem nadar. Então, são pessoas que acham que estão sabendo muito aquilo que estão fazendo, tem um excesso de confiança. Eu já nado desde criança, não sei o quê, faço isso com muita frequência, então eu vou entrar, vou atravessar aqui, está tudo certo. Mas nesse meio, ele está com os colegas, já toma um álcool aqui, e eles, poxa, porque está calor, né? Então o cara que é lá quer fazer um negócio diferente, vai tomar uma cervejinha, enfim, o pessoal faz uma farofa, às vezes leva uma carne, e está tudo bem, não tem problema, só não entra na água, né? Então pode dar uma cãibra por causa da digestão, pode perder os seus reflexos, sua mobilidade por causa do álcool, e aí esse excesso de confiança, de saber nadar, misturado com o álcool, aí o pessoal mais jovem, menos experiente, entra no rio, e aí a receita está completa para a tragédia. Ô, capitão, a gente fala que o ideal seria não procurar esses lugares, porque eles são perigosos, pela falta de socorro e tudo mais, mas a gente sabe que eles estão cheios aí nos fins de semana, principalmente, de muito calor, né? O ideal, se não der para fazer outra coisa a não ser procurar o Ribeirão para isso, é pegar um local onde tem bastante gente, né? Porque geralmente as pessoas se acumulam num local onde a água está mais tranquilinha, mais raso, que não há tanta correnteza. Eu acho que o melhor é fazer isso, né? Ou seja, seguir a massa, vamos dizer assim, nesse caso, né? Sem dúvida, as últimas mortes que nós tivemos sempre foi com poucas pessoas, né? Uma dupla indo nadar, um trio, um grupo pequeno de amigos. Onde tem mais gente, até as próprias pessoas estão se observando, né? Isso ajuda muito. Mas se a gente ficar com a água até no nível do joelho, a gente está com tranquilidade. Pô, dá para sentar no rio, ficar tranquilo, não preciso ficar me jogando de ponta, me pendurando numa corda e cair lá no meio, sabe? É mais legal? Pô, quem sou eu para dizer que não é? Eu já fui jovem, bem jovenzinho, eu fazia isso. E eu não sabia do risco que eu estava correndo. Hoje eu vejo e eu percebo o quanto a gente fazia idiotice naquela época, né? Então, perdão da palavra, né? A audiência que está nos escutando. Mas é isso mesmo. Mas você tem toda a razão. Quanto mais pessoas, certamente o risco é um pouco menor, porque a gente tem mais pessoas para nos auxiliar. O que não quer dizer que a gente tenha que se arriscar da mesma forma, né? Então, a cada 2, 3 dias, especialmente sexta, sábado e domingo, vocês vão estar em região de rio, vão perceber que vai aparecer o chefe de socorro do Corpo de Bombeiros, vai lá conversar com o pessoal, orientar sobre o que é arriscado e o que não é, comportamentos de banho. E a nossa dica é, ouça o que eles estão falando e, por sua consciência e risco, faça o que for melhor para você e para sua família. E na praia também, né? Sempre olhar as bandeiras, né? Os locais já estão sinalizados, né? E quem sabe, não sei, eu quando vou na praia, eu não sou de mergulhar na praia, né? Eu sou daquele que a água fica até na canela ali para pegar conchinha, né? Mas eu gosto sempre de ficar onde tem guarda-vidas por perto ali, né? O salva-vidas, o guarda-vidas, né? Perdão ali como a nomenclatura é correta, mas eu vejo que o pessoal sempre está com apito, né? Ó, então, volta, sabe? E é legal esse posicionamento. É isso mesmo, tem que primeiro entender as cores das bandeiras, né? E aí eu acho que é um localzinho para levar a família, eu acho que fica bacana, né? Exato. O Corpo de Bombeiros tem um aplicativo chamado CBMSC Cidadão. É um aplicativo que você, além de acompanhar as ocorrências que estão acontecendo na sua cidade, você pode entrar no mapa de praias, porque todo dia de manhã os guarda-vidas atualizam a cor da bandeira do posto e as bandeiras daquela praia. Então eu consigo saber se, por exemplo, o mar está com bandeira vermelha, ou seja, alto risco de afogamento, bandeira amarela, médio risco de afogamento, ou bandeira verde, tranquilo para nadar, ou baixíssimo risco de afogamento. E também eles colocam se tem uma bandeira roxa, que essa é a novidade, que o pessoal não sabe às vezes, que é da temporada passada, que é água viva no mar, ou seja, também tem um risco de eu me queimar, ou bandeira preta, que é posto desativado. Então eu consigo ter a noção se eu posso ir para uma praia segura ou não, eu consigo até me planejar para a melhor praia para pegar naquela região naquele dia. E isso é muito legal, porque quando eu tenho um guarda-vida que ele está me orientando e ele está dizendo se a praia está segura ou não, eu tenho muito mais segurança para entrar na água. Então, por exemplo, se a bandeira está vermelha, por que eu vou me arriscar de entrar ali? Certamente vai ter uma corrente de retorno, que é um local que puxa a gente para dentro do mar, e se a pessoa nadar contra a corrente de retorno, ela vai se cansar e provavelmente vai se afogar. Então, é melhor entrar numa bandeira amarela, uma bandeira verde, até porque se eu estou num local de bandeira vermelha, o guarda-vida vai apitar, como você falou.
E, pô, quem quer passar vergonha na frente do restante da praia, né? A praia lotada e eu entrando num local que eu não deveria e o guarda-vida dando a pitaço em mim. Pô, não faz isso, né? Coincidentemente, eu baixei essa semana o aplicativo que o Pamplona disse aqui agora, né? É o CMBB Cidadão, é isso? CBMSC Cidadão. CBMSC Cidadão. E aqui, bem bacana, é atualizado, né? Em tempo real, praticamente, aqui a questão das bandeiras. Eu estou vendo aqui, por exemplo, o Balneário Camboriú Posto 1 está com bandeira amarela agora. A Balneário Posto 6, às 7h22, estava com bandeira verde. Então é bacana, você tem uma noção aí A de onde... tecnologia favorecendo. Ah, né? é sensacional, né? Sensacional saber os principais pontos, né? E aí tem o mapa, né? Ah, mas onde fica o posto 1, né? Tem um mapinha ali que mostra onde é que fica o posto 1 exatamente na Praia Central, e aí o pessoal tem mais segurança. E tem vários pontos. A bandeira preta, eu ia perguntar para o Felipe o que era a bandeira preta, ele já disse, né? Que é o posto desativado. No caso. O posto desativado é sinal que não tem ninguém ali para cuidar, né? Exatamente, não tem guarda-vida naquele momento. Guarda-vidas naquele... Aí pode ser que o posto seja desativado momentaneamente ou esteja desativado durante o dia inteiro. Então a gente sempre recomenda não nadar ali, porque se acontecer uma tragédia, primeiro que o mar não vai estar sinalizado com bandeira verde, amarela ou vermelha, né? Porque se não tem guarda-vida não tem como sinalizar. Mas se acontecer alguma coisa eu estou ali, eu não vou ter aquele socorro imediato. Então, melhor ir para um outro local. Ô, Capitão Pamplona, eu quero te perguntar sobre quem tem piscina em casa. Eu vou te dizer porque eu já fiz muitas reportagens de crianças afogadas. E olha, desmaio junto, assim, é uma coisa que corta o coração da gente. Né? Independentemente da situação da família e tal, a família tem a piscininha em casa, aí a criança morreu afogada. Já fui várias, inclusive me marcou muito uma ali na região do Garcia. E aí a mãe ali, mas a gente estava de olho, mas é o tal do celular, é o tal do até numa época que não tinha tanto celular, era o telefone sem fio da casa, a piscininha não era cercadinha, enfim. Qual é a orientação para quem tem piscina em casa? Porque quando você faz uma festa, você não está, às vezes, de olho na piazada ali, você está conversando e tal, né? Faz o quê? Qual é a principal orientação aí por parte de vocês, hein, capitão? Olha, é muito simples, é tentar evitar o acesso da criança à área da piscina, seja por um cercado externo, seja por uma porta, às vezes vem da lavação, da cozinha, enfim, manter aquela porta sempre fechada, porque se eu não tenho como ter atenção 100% do tempo na criança, especialmente agora na época das férias, né, porque elas estão soltas em casa o dia inteiro e a mãe e o pai, enfim, quem estiver em casa vai manter sua própria rotina, né, então não dá para ficar de olho 100% do tempo, então fecha a porta. Não tenho como fechar a porta, providencie um cercado para ao redor da piscina. É fundamental. Ou às vezes aquelas lonas que o pessoal tem que coloca em cima da piscina, embora o cercado seja melhor. E outra orientação interessante é não deixar brinquedos espalhados ao redor da piscina, porque a criança vai pegar o brinquedo, ela quer brincar. E a curiosidade vai fazer com que a criança jogue aquele brinquedo dentro da água e uma vez dentro da água ela vai querer recuperar. E nessa brincadeira de tentar recuperar, às vezes ela cai dentro da água. Mas beleza, fiz tudo isso, a criança não tem acesso, ela só vai entrar comigo. Então se a criança vai entrar comigo, 100% de supervisão o tempo inteiro e a gente não recomenda boia de braço, mesmo que tenha do tamanho e do peso certo, mesmo que tenha selo do Inmetro, a gente entende que a empresa certificada, que o Inmetro garante, ok, mas o bombeiro não recomenda. Então, só estou falando o que a gente fala, tá? Não estou dizendo que é 100% inseguro, mas a gente prefere que não seja assim, porque a gente já viu problemas dessa forma. Não recomendamos boia de cintura, né? Aquela redondinha, aquela rosquinha que o pessoal entra dentro, e sim o colete salva-vidas. Pô, o colete ele é mais caro, ele é mais incômodo, ele tem que ser do tamanho certo, tem que ficar bem apertadinho, mas é o que garante a segurança. Porque às vezes o pai entra com a criança na piscina, deixa ela soltinha ali com a boia de braço, dá as costas, começa a conversar com outra pessoa, ou sai para pegar uma cerveja ou alguma coisa, e quando vê, passou 5 segundos. E 5 segundos é suficiente para uma perda de atenção e que faça com que a criança se afogue. Então, a atenção tem que ser constante com criança, não tem como ser diferente e tem que ter uma boia que seja realmente segura e nós não recomendamos novamente boias de braço e aquela boia redondinha que a criança entra dentro. Por que a boia de braço não é recomendada? Porque ela pode escorregar. Ela pode escorregar do braço. Sair do braço. Às vezes passou protetor solar, por exemplo, que fica mais liso, né? Fica mais lisinho. E quando a gente compra a boia de braço, todo mundo vai lá e olha a idade da criança, o peso da criança, a certificação de Inmetro. Vai comprar do super-herói, vai comprar sabe? Claro, é isso aí. Do brinquedo favorito. Então, nem sempre essas boias, independentemente do local onde a gente compra, às vezes vão ser 100% seguras. Então, a gente prefere que nem use, porque se for uma boia, por exemplo, muito grande, ela pode subir os bracinhos da criança e a cabeça descer, e ela ficar com a boquinha dentro da água o tempo inteiro. E é um descuido para ela se afogar também. Às vezes não precisa nem afundar para se afogar.
Depende, porque a criança não está acostumada com aquele ambiente. Então, o colete realmente é a melhor opção, mas, novamente, está aqui o capitão do bombeiro oferecendo as opções mais caras, né? As coisas mais inacessíveis, às vezes, mas se é para falar de 100% de segurança, infelizmente, são esses os acessórios mesmo. Para ver, né? Bom, e vamos nos cuidar, né? Isso é mais importante. Final de ano, o pessoal às vezes se passa um pouquinho, né? Não é só piscina, é fogos de artifício, enfim, que vocês sempre orientam todos os anos, né? Então vamos fazer um bom fim de ano aí, né? Mantendo o juízo, né, capitão? Para não ter problemas, né? Obrigado por ter vindo aqui, né? Importantes orientações. Semana que vem vocês vão começar a botar essas placas de sinalização aí também nesses locais. Você que vai se banhar, leia essas placas, né? Absorva a mensagem que está ali, né? Que isso é Leia importante. E não destrua, né? E não destrua, né? Lamentavelmente, esses vândalos aí estragam todo um trabalho que é importante para a sociedade, né? Capitão, obrigado, né? Conta com a gente aqui. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Pancho, a todos que estão nos ouvindo. Se precisarem, se tiverem uma emergência, liguem 193 que a gente vai fazer o máximo possível, o mais rápido possível. Jornal da Mix. Jornal da Mix. Oferecimento Uniaselv. É EAD, é semipresencial. É do seu jeito. Isidoro Automóveis. Pensou em trocar, comprar ou vender seu carro? Acesse agora isidoro.com.br. E Gasparzinho, distribuidora